Verinha, por favor, pode fazer a leitura da nossa mensagem. Azedume e irritação. Alguém terá dito que trazes alguma doença oculta, impedindo-te sorrir. Não acredites que essa ou aquela indisposição orgânica te possa furtar a serenidade. Possivelmente, alguma ocorrência desagradável te agitou as forças mais íntimas e estás a ponto de cair na vasta cadeia de reações negativas. Certa pessoa contrariou-te, talvez os projetos e desígnios. Algum prejuízo alcançou-te inesperado. Recorda, momentos de crises te examinam a capacidade de resistência. Determinados contratempos são bênçãos antecipadas, cuja significação virás a compreender. Existem perdas que te induzem à mudança de orientação para grandes lucros. Algumas vezes, certas relações desaparecem para que outras se te destaquem no caminho, valorizando-te a existência. Haja o que houver, não tranques a face e deixa que o teu sorriso te ajude, ajudando os outros. Azedume e irritação, na essência, são duas sombras que te afastam do que há de melhor. Para mim, essa última frase resume tudo, né? Que tudo que nos acontece, contrariedades, irritações, alguma coisa que nos machuca, que nos deixa, não adianta, no momento a gente pode até ficar bastante ruim. Mas se a gente faz uma reflexão, é isso que fala na última frase, que não, isso aí não vai adiantar nada. Que a gente tenha que procurar melhorar e tentar vencer esses contratempos, né? Verdade. Mais alguém? Então, vamos à nossa prece. Vamos pedir à nossa irmã Georgia que faça a nossa prece. Suas palavras sejam as nossas de agradecimento pelo encontro de hoje. Boa noite, meus irmãos. Pai, de divina bondade e sabedoria, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, desse aprendizado, por essa leitura tão edificante, feita pela nossa irmã Vera. São tantas palavras ditas nessa leitura que nos cai muito bem. Pedindo, Senhor, que nossos irmãos, Valdeni e Mauro, possam ser, Senhor, ungidos pelas boas palavras, pelas boas orientações, para que nosso encontro, nosso estudo, Senhor, seja da melhor forma possível. Te agradeço por tudo. Esperamos que fique sempre conosco, esta noite, esta semana e por todo sempre. Que assim possa ser, Senhor. Muito obrigada. Assim seja. Graças a Deus. Bom, quem vai fazer a nossa leitura de hoje? Flavinha. Flavinha. Os comentários, eu faço, bom. os comentários quiser, eu ficam aí a faço. cargo do Valdeni. Fica a nosso cargo. A cargo de nós todos. Tá certo. A Flávia leu ontem, se quiser eu posso ler. Então, leia. Ok. Então, boa noite a todos. Capítulo 12, amai os vossos inimigos. Nós paramos no item 5, não é isso? Os inimigos Isso. desencarnados. Isso aí. Item 5. Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com os seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Continua? Vale uma questão aí para a gente começar a refletir. O espírita sabe que a maldade não é um estado permanente. Isso é temporário. Eu sei racionalmente. Mas nós estamos sabendo isso, sentindo isso? Nós estamos sentindo efetivamente ou só estamos raciocinando sobre isso? Porque enquanto eu só raciocinar, eu não vou
Eu não voo no sentido de voar, né? Eu não voo. Eu preciso ter uma asa de conhecimento, mas também ter uma asa de sentimento. Ter uma asa de razão, uma asa de emoção. E eu vejo, até nas nossas discussões, muitos de nós ainda não têm essa certeza absoluta, pelo menos na nossa fala aqui no nosso grupo. A gente ainda tem uma dúvida, sei lá se é dúvida, ou tem uma dificuldade de entender que o outro está numa fase de erro ainda. Como nós estamos em uma fase. Eu estou numa fase de erro, o Mauro está em outro, o Ronald está em outro. Cada um de nós tem uma fase, uma faixa de erro. E nós espíritas, né? Quer dizer, os espíritas têm ainda outro motivo de indulgência para com os inimigos. Porque nós sabemos, nós conhecemos. E, como disse lá o Cristo, muito será cobrado de quem muito tiver recebido. Então, como é que está, de novo, como é que está o nosso sentimento em relação a isso, em relação ao outro que erra? Que o outro não podia errar. O outro não podia cometer esse equívoco. Porque ele estava num templo e estava cometendo equívoco. Estava errando. Precisamos, pelo menos é na minha percepção, tá? E, de novo, é só a minha percepção, não é a verdade, é só a minha maneira de ver. Precisamos rever os nossos sentimentos em relação a isso, para não ficarmos racionais. Se nós ficarmos racionais demais, nós ficamos frios e precisamos estarmos quentes. Nem morno, né? O Cristo disse que morno não vale. Então, precisamos estar quentes, fazendo ao outro aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Tudo bem? Continuemos então, Ronald? Sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, pois que este o pode perseguir com o seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Que assim, a vingança que tome falha ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência a outra. Cabia ao Espiritismo demonstrar, por meio da experiência e da lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Cabia-lhe, portanto, apresentar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática ao perdão e ao preceito do Cristo: amai aos vossos inimigos. Não há coração tão perverso que, mesmo a seu mau grado, não se mostre sensível ao bom proceder. Mediante o bom procedimento, tira-se, pelo menos, todo pretexto às represálias, podendo-se até fazer de um inimigo um amigo, antes e depois da sua morte. Com o mau proceder, o homem irrita o seu inimigo, que então se constitui um instrumento de que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoou. Tem uma informação aqui nesse parágrafo que, para mim, é muito interessante. É quando se fala do perdão. Há uma coisa que ainda há uma grande dificuldade numa boa parte da humanidade. E eu vou dizer isso porque a dona Ivone Pereira disse que para ela era muito difícil o perdão. Era uma das virtudes mais difíceis que ela tinha para aplicar, para vivenciar. Então, imagino que cada um de nós tem as nossas dificuldades. Mas não há coração tão perverso que não ceda
ao sentimento. De novo, voltando ao primeiro parágrafo, ao sentimento. A gente que tem experiência de mesa mediúnica, muitas vezes conversa com irmãos desencarnados com muito ódio, assim, com muita dificuldade de entender, de perdoar, de ouvir, de aceitar qualquer argumento. Mas quando nós, os dialogadores, apresentam para eles respeito, mostram para eles respeito, mostram para eles solidariedade, eles são capazes, sim, de parar para ouvir. Então, é muito importante que a gente tenha esse sentimento. É claro que é difícil, eu entendo que é difícil, não é só difícil para a dona Ivone, é para mim também, é difícil para muita gente, mas é uma coisa que nós precisamos entender que esse sentimento é capaz de quebrar qualquer algema, que é o sentimento do amor. Por isso que Pedro escreve lá na sua primeira epístola, né, que o amor cobre a multidão dos pecados. Quando nós colocamos amor na nossa fala, quando nós colocamos respeito, e nem amor na plenitude, porque estamos longe dessa plenitude do amor, pelo menos eu estou muito longe dessa plenitude. Mas quando eu coloco respeito, quando eu me coloco no lugar do outro empaticamente, isso facilita enormemente o diálogo. E eu acabei de ter um diálogo, há uma hora atrás eu estava conversando com um amigo desencarnado sobre isso. Então, uma pessoa que tinha desencarnado num tiroteio, estava armada, chegou armada, segundo ele, né? Estava ainda armado e dando tiros para tudo quanto é lado. Mas você vai conversando e entendendo a dificuldade daquele companheiro e ele vai se modificando, ele vai se flexibilizando a ponto de, no final da conversa, ele dizer, estou convencido. Não sei nem o que te dizer agora. Então, isto não é amor, porque eu ainda não tenho, mas é respeito, é esse sentimento que nós colocamos, ou pelo menos tentamos colocar na nossa prática, no nosso trabalho. E isso precisa ser colocado no nosso dia a dia, em qualquer lugar que eu esteja. Eu sei que é difícil, mas, né, quando lembrarmos de Brasília, vamos lembrar com respeito, pelo menos. Carinho, talvez não, né? Mas pelo menos com respeito. Essas pessoas estão lá por algum motivo, têm alguma responsabilidade, e nós precisamos orar por essas pessoas. Mesmo que eu não concorde com as suas atitudes, com os seus gestos, ainda assim, cabe a mim orar por esses irmãos. E isso é o sentimento que nos alerta aqui, porque o bom procedimento não dá, pelo menos, nenhum pretexto à represália. E com ele se pode dizer, se pode fazer de um inimigo um amigo. E aí eu não sei se vocês leram um livro do André Luiz chamado Sexo e Destino, onde tem um personagem, eu sempre faço confusão do nome, ou é Moraes ou é Moreira, mas acho que é Moreira, que era Moreira, né? A Angélica está confirmando aqui, que era um inimigo da família e que estava obsidiando a família, inclusive sugerindo à família que ele estava obsidiando que bebesse. Ele chegava perto do dono da casa e, segundo ele, estimulava as glândulas salivárias daquele cidadão para ele tomar uísque. E dizia para ele, eu quero tomar uísque. E ele se levantava, ia lá, pegava a dose de uísque. Depois que ele bebia do uísque, agora eu quero um charuto. E o cara ia lá e acendia o charuto e fumava o charuto, atendendo a orientação de um dito obsessor, de um dito inimigo. E ao longo da história, o trabalho vai se dando, eu não tenho toda a história na cabeça, que eu li esse livro há 30 anos atrás, mas ao longo da história, esse Moraes passa de inimigo dessa família a, digamos assim, uma espécie de protetor da família. Ele passa a ser uma espécie de anjo da guarda
da casa, da família. Anjo da guarda aqui no sentido de segurança mesmo, de proteção. Então, o que Kardec está dizendo aqui, André Luiz confirma isso numa história, num exemplo. Então, tenhamos certeza de que isso é um fato. Então, vamos repensar os nossos sentimentos, para não ficarmos, de novo, só na razão. Ok, gente? Valdemir, Sim. na leitura do Ronald, na leitura dele, no livro dele, provavelmente de alguns colegas, está escrito assim, cabia ao espiritismo Uhum. provar pela experiência, a expressão, na minha leitura, cabe ao espiritismo. Uhum. Então, cabe ou cabia? Acredito que cabe, né? Cabe. Continua cabendo, né? Sim, cabia, cabe e caberá. Porque na leitura do cabia como se tivesse... Não cabe mais, mas continua cabendo. Não, muito pelo contrário. Continua valendo. Aonde foi? De repente eu li errado. Um período muito bom. Muito longo. Eu só cabe também. Que parágrafo, por gentileza? Cabe ao espiritismo... No meu também está cabia. Cabia ao espiritismo provar pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível com o invisível. A expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa. Então, isso. Não é só cabia. Na verdade, esse cabia aí colocado é como se fosse missão. A missão do espiritismo, entendeu? Sim. Trazer essa elucidação. E não como um tempo que já ocorreu e já não precisa mais. Uhum. É uma missão do espiritismo. Cabia à doutrina espírita trazer esse esclarecimento, mostrar isso. E ela mostrou. Agora, é o que eu estou dizendo, é o que estou trazendo aqui o meu exemplo de hoje. Ela mostrou e hoje eu pude comprovar isso, e estou podendo comprovar isso toda semana, essa situação de esse radicalismo não ajuda em absolutamente nada. Diga, Angélica. Então, eu tenho uma dificuldade, estava lendo aqui esse parágrafo, né, prestando atenção, eu tenho uma dificuldade de entender a maldade. A maldade que eu falo assim, não é comigo só, maldade com as pessoas. Então, eu fico muito ansiosa para ver o resultado contra aquela pessoa que está fazendo a maldade. E quando você falou aí, Brasília, né? Não é por acaso. É porque vai simbolismo, né? Brasília é o simbolismo, né, para gente? Não, põe simbolismo nisso aí, porque a maldade está instalada, né? Então, eu fico pensando, o espiritismo, eu não consegui ainda, eu fico muito triste com isso, ele não está muito dentro de mim, depois de tantos anos, quando eu penso assim, que possivelmente só numa outra encarnação é que essas pessoas vão resgatar o que estão fazendo. Então, por exemplo, quando eu vejo um político corrupto, né, aí você pensa, quantos males está fazendo para a população? Quantas pessoas morreram porque não foi desviado verba que podia ser para um hospital? Quantas crianças não receberam a escola, a educação que devia? Aí eu fico me perguntando, não é a questão de perdoar, é de entender, né? E eu queria entender isso mesmo e não ficar nessa ansiedade para ver o resultado agora, porque eu sei que eles poderão pagar numa outra encarnação, mas eu acho assim, eu não queria que fosse na outra encarnação, para falar a verdade. Eu queria ver agora. Felizmente, você não é Deus. Então, as coisas acontecem no tempo de Deus. E aí, Angélica, todos nós, né? Nós que lemos os romances do Emmanuel, imaginamos, né? Há 2000 anos, por exemplo. Sim, mas isso aqui me apavora. Pois é, mas imaginamos que nós estávamos lá jogando pedra. Nós estávamos lá batendo palmas.
para aqueles romanos, ou para nós, os romanos, torcendo para o leão. E muitos daqueles companheiros daquela hora, puxa vida, esse irmão torcendo para o leão contra o homem, contra o ser humano, nós não fizemos isso. Pois é, mas eu esqueci tudo isso. Pois é, mas nós temos as informações, nós temos a razão, nós temos o conhecimento. Então, nós sabemos. E, lembrando lá o livro do Eclesiastes, capítulo 3, ele diz, há tempo de plantar e há tempo de colher. Há tempo de sorrir e há tempo de chorar, de cantar e de dançar. E há um tempo para tudo debaixo do céu. Não precipitemos ou não tentemos precipitar as coisas. As coisas vão acontecer no momento certo. Aí, Angélica, vou falar a Angélica que ela fez a pergunta. É uma questão de fé, confiança, uma questão de introjeção, internalização da ideia da inteligência suprema. É a inteligência suprema. Não tem como errar. Não tem como cometer equívoco. Nós é que ainda não conseguimos entender. Mas também precisamos nos entender no seguinte modelo, seguinte jeito. Eu não vou entender tudo nesta encarnação. Ou eu não vou entender tudo nas próximas reencarnações. Eu vou ainda ter que vivenciar muito isso. Vou ter que voltar e voltar. Nossa, muitas vou ter vezes. que voltar muitas vezes. Muitas vezes, eu também. Até entender esse processo, até internalizar esse processo. Mas uma coisa nós já sabemos, pelo menos racionalmente. Por isso que eu falei do sentimento. De trazer daqui para aqui, para quem não está vendo, da cabeça, do cérebro ao coração, como sede do sentimento, há uma distância abissal. Mas é o trabalho que nós precisamos fazer. Trazer do raciocínio para o sentimento. Mas começa no raciocínio. Começa entendendo. Deus é a inteligência suprema do universo. O que eu queria... Obrigada. que eu queria ressaltar é exatamente essa fala final do Valdemir, que é a transposição do conhecimento para o sentimento, né? Quando nós ainda estamos a nível de racionalização, de busca de compreensão, é natural que a gente tenha essa expectativa da Angélica, né? Eu quero que as coisas se resolvam, eu quero, no meu tempo, eu quero assistir esses caras serem punidos, né? Porque isso não pode passar em branco. Está tudo no nível ainda da racionalidade, né? Trazendo os nossos conceitos ainda, né? Muito humanos. Quando a gente consegue fazer a transposição desse entendimento para o sentimento, a gente começa também a vivenciar a indulgência. A gente começa a entender que o companheiro, coitado, ele ainda não alcançou o nível de compreensão, saber que o que ele está fazendo está cavando um rosário de dores e sofrimentos futuros. E a gente acaba se apiedando. Mas isso só quando parte do coração, no que diz respeito ao sentir. Então, aquilo que o Valdemir falou, a distância do cérebro para o coração, da racionalidade para o sentimento, é algo que muitas das vezes demora centenas de milhares de reencarnações. O Tomás de Torquemada, sempre trago esse exemplo, né? Tomás de Torquemada levou 420 anos sem reencarnar. Mas ele estava sofrendo na espiritualidade? Não. Porque ele achava que tinha feito certo. Ele estava revestido da certeza de que ele tinha feito a coisa certa. Só depois, né, aí já num processo, né, de esclarecimento, que a ficha começou a cair. E aí vem a reencarnação expiatória. Então, esse tempo, e o Chico aí, 2000 anos, a gente olha para o Chico hoje. Nossa, como é que o Chico teve isso tudo ainda para resgatar? Teve.
Porque não passa nada em branco. Ninguém é apadrinhado, mas Deus respeita a nossa condição. Então, nós seremos, sim, responsáveis pelo resgate quando estivermos em condição de resgatar. Enquanto não tivermos, deixa quieto aí. Não vai ser esquecido, mas ele não tem condição ainda de vivenciar esse problema. E assim vamos tentando outras coisas, porque isso não é o único problema que nós temos. Isso não é o único caminho de amadurecimento, de progresso que nós temos. Temos trocentos outros que poderemos dar andamento, que poderemos aprender, que poderemos resgatar, que poderemos provar. E aí, quando tivermos uma condição melhor, volta lá, então, agora, resgata isso aqui. E ficou faltando. Tá bom? É o Obrigado. que acontece com Alexandre, lá no Missionário da Luz. Exatamente. Um espírito de alta hierarquia, pelo menos para a gente, né? Lendo o livro, entende que ele é de alta hierarquia. E no final ele diz, eu preciso voltar, porque ainda tem coisas que ficaram pendentes. O Félix, no Sexo e Destino, que eu falei no livro que eu citei aqui. O Félix foi o responsável pela derrocada na área da sexualidade de todas aquelas pessoas que ele estava coordenando ali, que ele estava ajudando. Ele tinha que voltar, reencarnar, para provar tudo aquilo que ele fez. Mas tudo no tempo de Deus, não no nosso tempo. Diga aí, Bruninha. Flávia, de Juiz de Fora. Abre o áudio, Flavinha. Abre o áudio. A configuração está diferente do meu celular. Isso. Ô, gente, eu já tenho um sentimento contrário da Angélica. Quando eu fico assim, muito indignada com alguma coisa, eu sempre falo assim, um dia isso vai ter um equilíbrio, uma volta. O que acalenta o meu coração é isso. Aí eu penso assim, eu não vou ver, ou se eu vou estar lá, eu não vou lembrar que eu vivi isso aqui, estou vendo o cara realmente ter aquilo resgatado. O meu marido tem esse pensamento aí, ele fala assim, que outra encarnação nada, Flávio, tinha que pagar agora essas coisas que a gente vê aí na televisão. Ele tem esse pensamento. Eu não discuto com ele, porque ele não é espírita, ele não é católico, ele não tem religião. Aí ele pensa assim, que esse negócio de esperar para outra vida não resolve, não. Sabe? E é isso que acalenta o meu coração, saber que eu podia estar lá jogando pedra, gritando Jesus, em vez de gritar Barrabás, eu não sei. Então, toda vez eu lembro dessa fala do Valdemir. Será que a gente não estava lá também fazendo lenha lá atrás e hoje a gente já está com a consciência um pouquinho melhor? Um pouquinho melhor? Então, o que me deixa tranquila quando eu vejo uma coisa que me deixa assim, nossa, esse lance da maldade, né? A gente vê realmente tanta coisa ruim acontecendo, eu fico assim, algum motivo tem e isso um dia vai ser resgatado, vai ficar no equilíbrio. Então, está na mão de Deus, só Ele que tem as nossas fichas, né? E eu, graças a Deus, porque se a gente não tivesse esse acalento, essa certeza, que nada vai ficar assim, sem solução, a gente fica na sociedade que a Angélica fica aí. Então, a gente tem que lembrar muito disso. Eu posso não ver, eu posso não lembrar, eu posso estar ainda na erraticidade, eu não vou estar aqui para ver, mas eu tenho certeza que a justiça vai acontecer. Eu tenho certeza que nada fica impune para Deus. E, às vezes, a gente ainda vai ser o agente que vai ajudar a receber essas pessoas e orientar. Né? O Bezerra, né? O Bezerra, quando desencarnou, ele recebeu a autorização de habitar qualquer outro mundo, né? Pelo grau que ele alcançou, mas ele preferiu continuar conosco, nos ajudando. Olha como é que muda a coisa, né? Se fosse a gente, falou, graças a Deus, agora eu vou descansar, vou ficar longe desse pessoal que me perturba a cabeça, né? E não. Por que não? Porque já sedimentou no coração. É a indulgência, né? É a benevolência, é a misericórdia atuando, né? Já em nós, em favor dos nossos irmãos que ainda não alcançaram esse estágio. Então, a gente parte numa outra
esfera de ação, né? A gente agora quer desejosamente, ardentemente, ajudar os irmãos a não errarem mais. É por isso que Jesus veio ter conosco e tantos outros vieram ter conosco, justamente para nos ajudar a trilharmos caminhos que nos levarão, de fato, à verdadeira felicidade, né? Diga, Ronald. Eu sou solidário no pensamento aí com a Angélica. Realmente, a vontade nossa é que eles pagassem nessa encarnação. Mas o que nos consola, a doutrina, hoje eu tenho, inclusive, eu sinto mais isso. Já fui mais mordaz contra esse desejo de que eles pagassem. Mas hoje, com a doutrina, eu vejo que tudo a seu tempo. É só a gente fazer uma retrospectiva com antigos políticos, que inclusive sentaram na cadeira principal, o que eles já passaram. O que adiantou o poder todo que eles tinham, o dinheiro que desviaram, os livros que eu já li, as doenças que se abateram sobre seus familiares. Eles já pagando, alguns já pagaram, outros ainda estão pagando. Não sobrou nada. Os descendentes estão pedindo esmolas hoje em dia, praticamente. Pessoas de alto naipe, de 4 estrelas. A família tendo que contratar, tem que vender todos os bens, se desfazer todos os bens para poder sobreviver. Então, quer dizer, Deus sabe o momento certo. Ele pode não ter, vamos dizer assim, não ter sofrido aqui, mas está sofrendo, como diz aqui a leitura. Está do outro lado. Ele fez os inimigos para o outro lado. Agora, a família dele está sofrendo aqui. E não foram 1 nem 2, não, são vários. Então, tenho a certeza que a semeadura é livre, mas a colheita será obrigatória. Só como disse o Valdenir, não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. Antes da Neide, me lembrei aqui de um fato contado pelo Raul Teixeira. Acho que você já deve ter ouvido falar. Ele estava em São Paulo, num ciclo de palestras, e saiu lá do centro, da federação, sei lá de onde era, para ir almoçar. E tinha um morador de rua pedindo almoço, pedindo comida. E a rua que eles estavam era o nome de um político famoso de São Paulo. Rua fulano de tal. E o Raul disse, o fulano de tal é esse aqui. Então, o Raul viu acontecendo no tempo dele. Então, ele viu o nome da rua, ele conhecia, pelo menos de nome, o cidadão, e viu a situação em que ele estava ali naquele momento. Eu já fiz, agora nem tanto, mas já me lembro que há alguns anos, há uns 3, 4 anos atrás, eu fazia palestras e sempre tinha aquela coisa do Cabral aqui no Rio de Janeiro. E eu sempre dizia, eu tenho mais pena do Cabral do que aqueles irmãos que morreram na fila do hospital. Porque aqueles estavam colhendo. O Cabral estava plantando. E vai ter que colher, como lembrou o Ronald agora aí, vai ter que colher todas as suas plantações. Todas. Não passa um ceitil, ou um centavo, ou um tio das leis que não sejam cumpridas. Então, a gente precisa ter isso em mente, principalmente nós espíritas, precisamos ter isso em mente, mas mais que em mente, ter isso também no coração, para termos essa certeza de que isso vai acontecer. Nós temos inúmeros exemplos disso. Quem leu Ave Cristo, lá do Emmanuel, lembra do Nero Lúcio, falando que o imperador Nero estava reencarnado em Roma como um filho de escravo. Então, de imperador a escravo. É o próprio Emmanuel, né? De Públio Lentulus a Nestório, de senador a escravo. E ele mostra a situação dele, ele mostra a própria situação. Então, não há exceções da lei de Deus. Nós vimos aqui ontem, né? Deus não faz acepção de pessoas. Estudamos aqui ontem no Livro dos Espíritos. Então, o que vale para um, a lei é para todos. A lei é universal. Então, tenhamos essa certeza. É claro que eu entendo a Angélica, em muitas situações, né?
seria bom que eu visse, mas aí é vingança. Quando eu penso nisso, daí é vingança. A coisa precisa acontecer no tempo exato para não ser a minha vingança, para não ser o meu prazer. E aí, quando eu tenho prazer nisso, quando eu me congratulo nisso, isso me apraz, isso é vingança. E vingança, segundo os amigos espirituais, ele disse, não quero nem imaginar que os espíritas tenham essa ideia de vingança, né? Diz lá no Evangelho. Então, a gente precisa ter esse cuidado. A minha situação está piorando, então. Hein? A minha situação está piorando. A nossa, Angélica. Diga, Neide. Porque você está falando, mas muitos outros aí têm essa dificuldade também. Não, o que eu queria até, sei lá, será que eu penso errado? Assim, primeiro, que eu acho que a gente... eu tenho pena mesmo desse pessoal que faz isso, porque com certeza vai ter que resgatar. Mas também nada diz que eles já não estão pagando. Porque não é isso? Será que eu estou errada? Pelo fato dele estar fazendo e continuar fazendo, quer dizer que ele é feliz. Eu acho que está fazendo, porque aquilo ali já está nele, por ignorância, mas que, de repente, lá dentro do grupo familiar, sei lá, na vida dele, ele também pode ser infeliz. Está fazendo isso, mas não tem felicidade. Não vai depois nem desfruta nada, e nem hoje mesmo fazendo, não está feliz. Não tem felicidade. Estou ganhando um monte de dinheiro, estou pegando um monte de coisa, mas não estou nem sabendo como gastar, estou infeliz na família. Eu tenho essa visão também. Não sei se está correto, mas é a minha visão. Não é necessariamente porque ele está fazendo, que ele não está pagando, mas a gente não sabe, né? Se ele já não está dentro do íntimo dele, na família dele, se eles não estão infelizes também. Eu enxergo isso como uma tristeza, né? Que triste você fazer isso. Não, era só isso, é que o meu pensamento é assim. Neide, os mecanismos de correção de Deus são infinitos, né? A gente não sabe, de fato, dizer aonde está acontecendo ou de que maneira está acontecendo. Agora, a gente pressupõe que, quando estamos resgatando algo, é no sentido de mudança de atitude, ou seja, algo que vai nos levar a uma reformulação, né? E se essa situação que estamos vivendo não contribui para essa reformulação, eu creio que nós estamos reincidindo em erros que já trazemos, mas não iniciando um processo de reformulação, né? Porque quando nós chegamos, seja dependente do mecanismo de correção, ele bate a nossa porta, invariavelmente ele vai nos levar minimamente a uma reflexão, minimamente, né? Muitas das vezes a uma imposição também, né? A lei de Deus pode nos levar a uma imposição, por exemplo, uma doença, né? Então, de fato, nós não temos como restringir as formas de correção da divindade, não temos essa nem condição de imaginar todas elas, mas uma coisa nós temos que entender, que no processo de reeducação de nossas almas, ele tem que existir para a mudança de atitude. E se nós reincidimos aí e continuamos a fazer as práticas que nos prejudicam, é porque nós ainda nem despertamos para isso. Nós estamos reincidindo em erros que já trazemos. Penso eu, né? E aí, Não, Mauro, eu também concordo. Eu só acho assim, que isso que eles fazem é uma tristeza, Para né? você. Para você. Para eles. Para eles. Mas quem disse? Sim, porque eles vão ter que pagar, dele, eles pode vão não ter que ser, não. resgatar. Na consciência dele, ok, mas eles vão ter que resgatar mas isso aí, que eles quando fizeram. Mas então, quando for resgatar, muitas das vezes, no processo de resgate, quantas pessoas a gente conhece assim, eu não sei porque eu passo por isso. Não é? Não diz? Sim. Então,
Então, não vai ser, muitas das vezes, um processo consciente. A lei vai estar ali presente. Mas será que eu vou atinar que aquela dificuldade que eu estou vivendo é para o meu progresso, para ser uma pessoa melhor? Às vezes não. Às vezes eu parto para a revolta, né? Deus não existe, Deus me esqueceu, né? Não, Então, certo. tem muitas coisas aí nessa sopa aí que é difícil. Pois é, mas é mais como o Valdeni diz, eu penso mais assim, mais triste o Cabral do que por as pessoas que ele fez mal, porque tem uma fala, né? Melhor você ser vidraça do que você ser a pedra, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Mas tudo bem, é só uma visão. Obrigada. Obrigado, querida. Diga, Mauri. Abre o áudio. Salomão, no Eclesiastes, ele fala assim: há muito enfado em tudo saber. Mas o enfado aí está entre aspas, porque ele quer dizer coisa pra caramba, porque ele realmente era, tinha, podia. O Provérbios, que é o primeiro livro dele quando ele era novo, já diz isso, ele era novo. Cantares, que é um livro que ele exalta Deus. Aí como é que um cara que tem tudo, tudo que ele quer acontece, vai falar de Deus? Ele só conhecia uma coisa, então ele pegava esse mote que ele conhecia e descrevia Deus através desse mote, no Cantares. Mas o Eclesiastes não, o Eclesiastes, para quem lê devagarzinho, para quem realmente quer abrir a mente, vê que é um livro de lamentações. O cara, quando fala, não corra atrás do vento, é como a bruma do mar que se extrai. Pô, é muito sofrimento. Ele já adiantou, há muito enfado em tudo saber. Então, ele sofreu muito para fazer o Eclesiastes, porque aí ele caiu em si. Eu tive tudo, eu fui tudo, deixei de passar as informações. Pegou o Eclesiastes. Obrigado, Mauri. Em cima aí da fala da Neide, eu acho que até isso aconteceria se essas pessoas realmente tomassem consciência dos seus erros e começassem a trabalhar a transformação disso. E aí me lembra Zaqueu, que, segundo alguns estudiosos, é o doutor Bezerra de Menezes reencarnado. Zaqueu, quando Jesus chega na casa dele, ele diz: se eu prejudiquei alguém cobrando imposto a mais, eu dou 4, vou dividir tudo que eu tenho pela metade para os pobres, e o que eu cobrei a mais, eu vou restituir 4 vezes mais. Esse, sim, está arrependido, está resgatando. Até porque Jesus era para eles: hoje a salvação entrou na sua casa. Mas aí é o Zaqueu, já com consciência do equívoco cometido e trabalhando para a autorretificação. Não os nossos irmãos. E aí os citados e os não citados, não vamos citar mais nomes, mas não os nossos irmãos, que ainda se comprazem e ainda acham que está tudo errado, que o mundo está errado, que a justiça está errada, que... Né? Eu vi um vídeo essa semana aí do Cabral dizendo que o juiz estava tudo errado, que o juiz estava equivocado, que ele não cometeu nada de errado. Então, que ele aprendeu muito a conhecer Deus no presídio. Então, fazer o quê, né? Então, vamos orar por ele e continuar o nosso trabalho olhando para nós. Isso é muito importante, que olhemos para nós. Olhamos aquele ensinamento de Jesus, que você não vê o cisquinho no olho você não vê a trava no seu olho, mas vê o cisquinho no olho do outro. Isso é muito importante. Precisamos estar com isso em mente constantemente para olhar as minhas dificuldades e não as do meu próximo, do meu vizinho. Ok, gente? Vamos em frente? Podemos? Cadê Valdemir, o Ronald? Ronald está ali. Você que sempre cita um livro, me permita citar um livro para a Angélica, se ela quiser. O Outro Lado do Poder. Ou então, quiser um outro, o que segura esse país. Mas vamos lá. Pode-se, portanto, contar inimigos, assim entre os encarnados como entre os desencarnados.
Os inimigos do mundo invisível manifestam a sua malevolência pelas obsessões e subjugações com que tanta gente se vê a braços, e que representam um gênero de provações, as quais, como as outras, concorre para o adiantamento do ser, que, por isso, as deve receber com resignação e, como consequência da natureza inferior do globo terrestre, e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvesse homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao seu derredor. Se, conseguintemente, se deve usar de benevolência com os inimigos encarnados, do mesmo modo se deve proceder com relação aos que se acham desencarnados. Essa situação aí dos inimigos desencarnados, né? Jesus falou isso inúmeras vezes quando falou lá dos falsos profetas. Mas precisamos lembrar, esses irmãos desencarnados, como ele fala aqui das subjugações, das obsessões, subjugações, possessões, etc., nada disso acontece se estivermos equilibrados. Me lembro de um amigo, acho que eu já citei aqui, mas um amigo que eu encontrei há muitos anos que eu não vejo, mas logo que eu entrei no Espiritismo, ele já era um velha guarda do Espiritismo, e quando a gente falava de obsessão, ele dizia sempre: Valdemir, carrapicho não pega em mármore. Então, seja o mármore, que nenhum carrapicho vai agarrar em você. E nós sabemos que os processos obsessivos só acontecem porque nós temos, né, como diz a minha mãe, dívida no cartório. Então, nós temos dificuldades que esses amigos aparecem como instrumentos que Deus utiliza, não que eles reencarnados para isso, ou que eles fossem designados para isso, mas eles querem fazer o mal e Deus permite, desde que eu esteja devendo as leis divinas. Então, esses irmãos também são nossos irmãos, são nossos amigos. Porque o Kardec diz que há inimigos encarnados e desencarnados. Pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam a sua malevolência pelas obsessões, subjugações. Mas eles só manifestam porque permitimos. Só manifestam porque devemos às leis. Devemos a Deus, ao nosso irmão, enfim, às leis divinas. Por isso, eles se manifestam. Então, em última instância, lembrando que Paulo, escrevendo lá aos Tessalonicenses, né, deveríamos agradecer esses irmãos. Já que eu agradeço a dor que me faz crescer, devo agradecer também a mão que me produz a dor. É claro que isso é difícil. É claro que isso é complicado. É claro que, para mim, espírito inferior, é muito difícil. Mas é um trabalho. É, de novo, sair daqui para aqui. Sair da mente, do razão, para o sentimento, para o coração. Aos poucos, a gente vai conseguindo isso. Não queiramos fazer tudo nessa encarnação, porque nenhum de nós aqui vai ser Francisco de Assis ou Teresa d'Ávila nesta encarnação. Por mais que queiramos, por mais que nos esforcemos, não vamos conseguir. Só reforçando, né, que esses companheiros encarnados e desencarnados que venham nos prejudicar, nos causar o mal, né, não encarnaram para isso. Uhum. Isso é importante ficar claro, né? Porque senão eles não seriam responsabilizados, né, pelo mal que fizeram. Não, se eu vou lá para isso, como é que agora você quer me culpar, né, me penalizar? Não é isso. É que, pelas condições naturais ainda de incompreensão desses irmãos, a natureza que eles ainda arrastam é da maldade, é da perversidade, né? E eles, onde quer que estejam, vão realizar aquilo. Se nós precisamos vivenciar algo nesse sentido,
a vida vai nos conduzir para a convivência. E aí também não existe fatalidade. A convivência vai nos levar a uma experiência. Essa experiência, como nós vamos absorver? Aí é o ensino. Aí muitas das vezes, as nossas provações. Então, Deus aproveita a condição daquele que ainda está num estado inferior para domar as suas inclinações. E nós, para também suplantarmos com resignação muitas coisas que precisamos experimentar. Então, Deus sempre aproveita situações para que ambos, ou todos os envolvidos, possam ter o seu laboratório pessoal para o seu progresso, ao seu nível. Né? Isso é interessante a gente entender isso. É por isso que Jesus fala do escândalo, né? Há necessidade do escândalo, mas ai daquele que cause o escândalo. Exatamente. Então, há necessidade em função da minha imperfeição. Mas eu não sou isento de responsabilidade porque eu sou imperfeito. E os erros que eu cometo, independente da minha imperfeição, eu tenho que responder até o último centímetro, que falamos aqui agora, do nosso ex-governador aqui, né, que vai ter que responder, com certeza. E os nossos irmãos lá de Brasília vão ter que responder, de Brasília e do Brasil, né, e do mundo, vão ter que responder até o último centavo, com toda certeza. Ok, vamos em frente? Mauro, Oi. Mauro, eu me explico uma coisa porque eu acho que eu não entendi. Quando temos os desafetos dos encarnados, né? Dos encarnados, que às vezes estão no nosso convívio, você disse, porque às vezes a gente precisa, né, aprender alguma coisa ali, passar por aquilo para a gente aprender, e aí a gente vai direcionar como a gente vai aprender, se vamos aprender ou se não vamos. Com os desencarnados, como que se dá? Com o encarnado, porque a gente realmente tem que ainda tentar ver se a gente vai suportar aquilo, qual vai ser a nossa condução diante da convivência. E com o desencarnado, como funciona? Da mesma maneira. Ele vai te sugestionar e você vai acatar ou não. Porque ninguém vai te tomar a sua razão, nem a sua decisão de fazer ou não. O que ele pode fazer é te sugestionar. E aí entra naquela história que o Valdemir falou. Se a minha antena está sintonizando a faixa dele, eu vou acatar. Se eu estiver sintonizado em outra estação, eu não vou acatar. O Chico ficou 2 anos sob a influência de um irmão espiritual que tinha como missão atrapalhar o trabalho dele, diuturnamente. Né? 7 dias na semana, 24 horas por dia, perturbando a cabeça do Chico. Terminou esse período e falou, cara, eu estou indo embora, estou desistindo de você. Tudo que eu te sugeri, você não aceitou nenhuma das minhas sugestões. Então, estou desistindo, estou indo embora. O que o Chico falou? Não, meu irmão, fica aí comigo, porque você estava me ajudando. Quando você propunha alguma coisa, eu sabia que não era para me fazer. Então, veja como a visão é diferente, né? A visão é diferente. Ele falou chorando, meu irmão, não faça isso, pelo amor de Deus. Isso aí. Diga, Silvânia. Obrigada. Eu me lembrei de Valdemir falou num dos estudos aí, que nós devemos ser pontos terminais, né? Valdemir citou essa frase. Eu acho que cabe muito bem ao que você falou aí, que foi o que o Chico fez, né? Chico, ele não deixava seguir, ele parava, ele interrompia, né? Aquele processo que estava tentando induzir o Chico a fazer. Então, tão bom se nós conseguíssemos fazer isso, eu conseguisse fazer isso, né? Não me deixar levar por essas sugestões. Então, muito bom se pensássemos nisso e fôssemos pontos terminais diariamente, né? Verdade. Que bom que a primeira pessoa está começando a aumentar, né? Fazendo escola. Vamos lá, Ronald. Sou eu. Outrora, sacrificavam-se vítimas sangrentas para aplacar os deuses infernais
que não eram senão os maus espíritos. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo demonstra que esses demônios mais não são do que as almas dos homens perversos, que ainda se não despojaram dos instintos materiais, que ninguém logra aplacá-los, senão mediante o sacrifício do ódio existente, isto é, pela caridade, que esta não tem por efeito unicamente impedi-los de praticar o mal, e sim também o de os conduzir ao caminho do bem. Reconduzir. De reconduzir ao caminho do bem e de contribuir para a salvação deles. É assim que o mandamento, amai os vossos inimigos, não se circunscreve ao âmbito acanhado da terra e da vida presente. Antes, faz parte da grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Acho que uma parte interessante desse parágrafo é: não basta induzi-los a não fazer o mal, mas levá-los a fazer o bem. Na semana passada, eu estava conversando com um filósofo sobre isso, e ele tentando me questionar, dizendo que o bem não existe, que o mal está por aí. E vamos conversando. E no final da conversa, ele disse: você está me confundindo, porque eu já estou começando a acreditar em você. Então, é levar esses companheiros, no caso aí dos inimigos desencarnados, levá-los a refletir, a pensar sobre as suas ações. Mas aí, de novo, quando eu estou nesse diálogo, conversar sobre isso. Mas fora desse diálogo, fora desse momento, eu preciso me olhar. De novo, me olhar. Para que eu possa olhar para mim e ver as minhas dificuldades e ter a coragem de olhar para elas, não camuflá-las, não escondê-las, mas olhar para elas e trabalhar para a sua, ou para transformá-las, digamos assim, né? Para a nossa autotransformação. Então, acho que esse é o mote aqui. Fazer o bem. Não basta não fazer o mal. É necessário que façamos o bem. Ok. É isso aí, Mauro. Vamos Sim. parar aqui, então, né? No item 7. Não é isso? Isso. Se alguém bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. Item 7 do capítulo 12. Então, anotem aí para a gente, semana que vem. Gente, semana que vem já vai ser 4 de abril, o nosso próximo encontro, o ano está voando. É isso aí. Escrevi aqui agora 4/4. Eu ter saído. Caiu meu gatinho pisou e desligou o computador, tá? Tem problema não. Já voltou. Sem problemas. Vamos então fazer a nossa prece. Alguém gostaria de fazer a nossa prece ou vamos para a nossa escala? A Silvana tinha pedido. Ah, foi? Mandou o teu privado? Silvana mandou para o meu privado aqui pedindo. Olha, eu tenho aqui, gente, eu preciso falar, o Mauro faz ameaças, entendeu? Ele ameaça, ele pergunta e já vai falando logo na tal listinha. Isso aí não sei. Mas nós combinamos que nós íamos fazer a listinha. Eu já fico logo olhando para o outro lado, finge que estou mexendo, só para ele não olhar para mim. E mesmo assim, eu vou ter que me dedicar assim. Silvana, mas tá bom, ele tá no S, né? Daqui a pouco vai demorar muito chegar em você de novo. Não, ontem, quando ele falou Suzy, eu passei. Eu sou Silvana, né? Ele foi Suzy. Mas essa lista não está em ordem alfabética, não. É randômica. Hoje foi D para o S. Ah, é randômica. Entendi. Não, achei que estava alfabética. Vamos lá, então. Agradeço a oportunidade. Bom, Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos imensamente a oportunidade de mais este dia e
de estarmos aqui, concluindo o estudo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecemos imensamente ao nosso Senhor Jesus também, que veio nos reforçar esse amor, Senhor, que o Senhor tem por todos nós. Agradecemos a todos os irmãos desencarnados que se encontram conosco em nossos lares, que sempre nos acompanham nos estudos. E aos irmãos que não puderam participar do estudo de hoje, nesta sala, que na semana que vem possam estar conosco e que estejam bem também onde estiverem. Então, Senhor, que possamos todos nós refletirmos sobre as leituras de hoje, da página inicial e também aqui do Evangelho, que possamos aplicar esses ensinamentos em nosso dia a dia, em contato com os nossos irmãos. E hoje, Senhor, ao deitarmos nosso corpo para o descanso físico, que possamos sermos úteis em alguma tarefa, se for possível. Nos colocamos à disposição. Agradecemos a todos. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Que assim seja. Gente, um beijo no coração.